A equação da reta, ela pode dar origem a uma equação de um segmento que passa, por exemplo, por dois pontos A e B. A equação do segmento, então, ela tem algumas particularidades. Quais seriam essas particularidades? Então, a equação do segmento de reta que liga os pontos A e B pode ser obtida a partir da equação da reta AB, utilizando o ponto A e o vetor AB, e limitando o parâmetro entre 0 e 1. Okay? Então, a diferença aqui entre a equação da reta e a equação do segmento é que o segmento ele tem uma limitação no parâmetro. Né? Então, o parâmetro vai de 0 até 1. Okay? A ideia é colocar primeiro as coordenadas do ponto, depois as coordenadas do vetor, elas são iguais àquelas utilizadas na equação da reta. Só confirmando, corrigindo aqui. Então nós vamos colocar aqui um sinal de mais e aqui um sinal de mais. Okay? É a mesma ideia da equação da reta, só que só muda essa limitação aqui do parâmetro. Por exemplo, determine a equação do segmento de reta que liga os pontos A e B. Então nós vamos achar o vetor AB seria B menos A. Então vamos fazer menos 1, 0, menos 2, menos 3, menos 3. E então o vetor AB vai ser menos 1 com menos 1 dá menos 2, 2, menos 6. E então você já tem pontos e tem o vetor diretor. Para representar o segmento, então nós vamos fazer assim, colocar lá x, y, z. E aí nós vamos escolher um ponto, por exemplo, ponto A, menos 1, menos 2 e 3. Aí mais, na frente do A você coloca o quê? As coordenadas do vetor diretor. Ok? Ou, se você preferisse, você poderia usar as coordenadas de B. Então ficaria x, y, z igual a menos 1, 0 e 3 negativos, mais. Aí nós vamos pegar a coordenada do vetor AB. Então aqui seria menos, né? Porque a primeira coordenada é negativa. Então aqui menos 2t mais 2t e menos 6t. Okay? Então as coordenadas do vetor diretor, né? E um detalhe importantíssimo aqui. Como nós estamos tratando da equação de segmento, temos que limitar aqui o parâmetro. Tá? Então o parâmetro está limitado, okay? Entre 0 e 1. Então limitou o parâmetro entre 0 e 1, aí você tem a equação de um segmento. Para determinarmos pontos pertencentes a uma reta conhecida, a equação paramétrica desta basta, né, conhecermos os valores reais ao parâmetro. Então, se você atribuir valores reais ao parâmetro, você vai o quê? Determinar pontos pertencentes a uma reta, cuja equação paramétrica é conhecida. Para o segmento, o parâmetro t igual a 0 determina o ponto A, e o parâmetro t igual a 1 determina o ponto B. Qualquer ponto entre 0 e 1, né, determina um ponto qualquer de AB no segmento em questão. Uma outra forma de representarmos a equação da reta é a equação chamada equação simétrica da reta.
Para encontrarmos as equações simétricas de uma reta, basta isolarmos um parâmetro em cada uma das equações paramétricas. Okay? Então, isolando o parâmetro em cada uma das equações paramétricas, nós obtemos as equações simétricas. E, em seguida, promovemos as igualdades entre essas equações de mesmo parâmetro. Okay? Então, nós vamos isolar aqui o parâmetro t nas três equações paramétricas, lembrando que o a, o b e o c, ok? A, B e C devem ser o quê? Não nulos. Né? Então, as coordenadas do vetor diretor não podem ser nulas para você conseguir representar as equações simétricas da reta. E aí, como essa fração é igual a t, essa fração é igual a t e essa fração é igual a t, nós podemos igualar essas equações e aí nós chamamos de equações simétricas da reta. Por exemplo, dada a reta R de equações paramétricas indicadas aqui, escreva suas equações simétricas. Então, nós vamos pegar a primeira equação, isolar o t, a segunda equação, isolar o t, e a terceira equação, também isolar o t. Em seguida, a equação simétrica ela será igual, né, as equações simétricas serão representadas por x mais 3 igual a y mais 1 sobre menos 1, que é igual a z sobre 5. E aí nós temos a representação da equação na forma simétrica para essa reta. Lembre-se que os fatores de x, y e z devem ser iguais a 1. Então, os fatores devem ser iguais a 1. Tá? Isso é bastante importante para que você possa representar as equações simétricas de uma reta de forma correta. Por exemplo, você não pode pegar uma equação onde o fator, o coeficiente de y, seja menos 1 e representar isso na forma simétrica. Né? Então, isso daqui pode ser escrito como menos, né? Se a gente pegar isso daqui, ó, o que a gente pode fazer? Nós podemos escrever isso aqui de um outro jeito. Tá? Então, eu tenho lá menos y menos 1. Isso daqui seria a mesma coisa que menos y. Como que a gente pode fazer, então, essa escrita aqui? Ó? Vamos pegar aqui. Se a gente fizer, colocar o menos 1 aqui em evidência, ó, vamos colocar aqui o menos 1 em evidência. Se você tem menos y menos 1, isso aqui seria igual a menos 1 vezes y mais 1. Okay? Então, nesse caso, a gente isola. Né? Vamos supor que nós tivéssemos assim, menos y menos 1 igual a t, por exemplo. Né? Então, a gente não pode colocar isso aqui lá na equação simétrica. O coeficiente do y deveria ser o quê? 1. Então, nós vamos fazer o quê? Divide tudo isso por menos 1. Okay? Então, daí nós vamos ter y mais 1 sobre menos 1. Porque se a gente fizer o jogo de sinal, nós vamos voltar nessa... Aqui, na verdade, o correto seria nem colocar o menos 1 aqui. Ó. Né? Quer dizer, isso aqui, se a gente fizer o jogo de sinal, vai dar esse resultado. Ó. Mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. Okay? Então, a gente faz essa transformação, né? Essa nova forma de escrever, exatamente para não deixar o coeficiente do y diferente de 1. O coeficiente é um número que multiplica antes da letra y. No exemplo 2, nós temos a seguinte situação problema. Determine a equação simétrica de R que passa pelo ponto menos 1, 1 e 3 e é paralela a essa reta.
Veja bem, se as retas R e S são paralelas, então podemos afirmar que elas têm o mesmo vetor diretor. Então elas têm o mesmo vetor diretor, já que uma é paralela à outra. O vetor diretor de S é menos 3, 2 e 1. Então ele também é o vetor diretor de R, que é menos 3, 2 e 1. Ora, então a equação de R ela pode ser dada por x menos a primeira coordenada do ponto, que é igual a y menos a segunda coordenada, que é igual a z menos a terceira coordenada. Tudo isso dividido pelas coordenadas do vetor diretor de R e de S. Okay? E assim nós temos então a representação da equação simétrica da reta R, como solicitava o nosso exercício.